como começou a tua história com Cristo lá atrás. Legal. Você veio de uma família cristã? Você já tinha ouvido Legal. falar de Jesus na sua infância? Como foi? Eu O acho pequeno que Pedro. ousadia é uma palavra que realmente resume, né, um pouco a nossa história, né? Eu nasci, vou falar bem rapidinho o comecinho, eu nasci em Minas Gerais, então sou mineiro, né? Mas eu só nasci em Uberlândia, Minas Gerais, depois eu mudei para o Mato Grosso. Meus pais, naquela época, eles eram presbiterianos, então eu fui batizado por aspersão na igreja presbiteriana. Ali, por 11 anos, meus pais se separaram, moravam em Cuiabá, e minha mãe decidiu que ela iria embora para os Estados Unidos e queria levar a gente. Então, de 11 aos 14, foi um momento muito crítico que eu ficava mudando de casa, pai para um lado, mãe para um lado, e nós não íamos em nenhuma igreja. E não foi para os Estados Unidos, no fim? Entre 11 e 14, nós ficamos ali naquela briga de família, mora com o pai, mora com a mãe, discussão. E aí, com 14 anos, deu tudo certo, minha mãe levou a gente para os Estados Unidos. Apesar de ter feito muita falta para mim e meu pai naquela época, eu cheguei nos Estados Unidos com 14 anos, fui morar em Boca Raton, na Flórida. Você deve conhecer, deve ter ido lá várias vezes. A minha mãe já mora lá há muito tempo, ela já é americana, ela já tem o passaporte e tudo. Com 14 anos, desde os 11, aquelas loucuras da família, briga, eu entrei numa depressão. E bem nessa fase crítica da adolescência, né? Da pré-adolescência. Muito crítica, eu ficava imaginando como que eu ia me suicidar o tempo todo. Gente. Eu ficava planejando como é que vai doer menos, eu já estava pesquisando formas de morrer. Você tinha amigos? Você tinha uma turma nessa época? Meu pai não estava comigo, minha mãe só trabalhava, e meu irmão não tinha essa abertura para falar dessas coisas. Num país que eu não conhecia, num idioma que não era o meu, num lugar totalmente desconhecido. Mas nessa época, quando eu estava ali com 14 anos, a minha mãe tinha se convertido. Quando eu tinha uns 12, 13, ela tinha se firmado de verdade na Igreja Assembleia de Deus, lá em Cuiabá, na Igreja Adna. Inclusive tem uma história muito engraçada, porque o pastor Edivaldo, ele ia lá em casa orar, minha mãe chamava ele, e era a época que eu estava na rebeldia total. E aí ele ia orar em casa, eu colocava a música do Raimundos, no máximo, dentro do quarto. Para dar um rebate. Para ver se ele ia embora. E ele ia embora mesmo, ele não aguentava, ficava ouvindo aquelas músicas, né, antigas. E minha mãe, ela ia para o culto, ela conta que ela fazia sempre ofertas, e dizia, meus filhos um dia vão estar na presença de Deus. E no meu caso, especificamente, ela dizia, meu filho vai ser um homem de Deus, vai ser um pregador. E ela, inclusive, tomava ceia. Ela tomava 4 ceias. Era algo profético que ela fazia. Então, quando via o diácono, ela dizia, eu quero 4. Aí o pessoal estranhava. Então, ela tomava por ela e pelos 3 filhos dela. Era algo espiritual dela, né? Como Jó fazia sacrifício pelos filhos. Então, ela sempre profetizava, meus filhos vão estar na presença de Deus. Quando via um pregador, ela fazia sempre uma boa oferta e dizia assim, um dia meu filho vai estar pregando nesse altar. E a gente, nessa época, bem rebelde por causa da situação. E você sabia disso ou era algo que ela fazia em segredo? Eu fiquei sabendo depois, né? Não foi sob pressão, assim? Não, e ela tentava nos evangelizar do jeito dela, mas ela repelia, porque na época ela era nova convertida, e ela tentava forçar a gente de igreja. Aí foi repelindo, a gente não queria saber nada. Então, aquela adolescência difícil. Eu, com 12 anos, às vezes eu ficava fora de casa, amanhecia na rua com 12, 13 anos. A minha fé começou com a minha mãe. Tem várias histórias dela. Ela acordava de noite, ela ungindo a gente. Ou, às vezes, de manhã, eu acordava, tinha óleo na cabeça. Eu falei, o que é isso, né? Então, ela tinha essas coisas e ela orava muito. Mas ela tinha... As primeiras experiências que eu tive com fé foi com a minha mãe. Eu não tinha fé, eu não acreditava, não queria, não gostava de igreja. E ela fazia questão, ela orava. E lá nos Estados Unidos, a gente tinha acabado de chegar. Um caso, por exemplo, eu tinha 2 semanas que tinha chegado nos Estados Unidos, ela não tinha documento, ela não tinha nada. Ela estava um mês na nossa frente só. E quando a gente chegou, ela falou, eu preciso de um carro. E aí todo mundo falou para ela, olha, Cláudia, você nunca vai conseguir um carro aqui, como é que você vai comprar um carro sem dinheiro, sem crédito, nada. Ela tinha só tirado a carteirinha de motorista que dava naquela época lá. E ela falou, eu vou no concessionário e eu vou sair de lá com o meu carro. E ela foi para a concessionária lá em Boca Raton. E tinha um plano ou só uma fé? Só fé. Chegou lá, falou para o homem, olha, eu gostei daquele carro vai ser meu.
Aí ele, tudo bem, vou fazer a papelada, não sei o quê. Como é que você vai pagar? Eu falei, não tem dinheiro para pagar, eu quero parcelar aí, quero financiar. Era um Mitsubishi, lembra? Até hoje eu fui junto. E eu lembro que as horas passando, e ele falou, moça, a senhora não tem crédito, a senhora não tem nome, ninguém te conhece, você só tem uma carteira de motorista que você tirou faz um mês. Ela, moço, mas eu preciso de um carro, meus filhos chegaram aqui, como é que eu vou dirigir? E ele falava, mas o problema não é meu. Ela, moço, mas eu preciso de um carro. Aí ele ia tentando com várias... E eu tava lá, então isso aí eu sou testemunha As ocular. Várias empresas financeiras, né? Tentava num banco, financeira e tal. E aí, de repente, já tava na hora do cara ir embora, ela já tava o dia inteiro lá. E eu já também não aguentava mais ficar lá. E ela falou, moça, eu não vou embora sem meu carro. Uau, aí. Ela tem uma fé. Eu comecei a aprender com minha mãe. E aí, apareceu um senhor de cabeça branca, assim, entrou na loja, e o vendedor falou, olha, eu vou conversar com aquele ali, ele é dono de uma financeira. Dono ou gerente. Aí ele chegou lá, levou o documento, falou, ó, tem aquela senhora ali e tal, não sei o quê, não sei o quê. E o homem sorriu e fez um joinha assim, a gente estava vendo ele de longe. E ele voltou todos os dias e falou, olha, o dono da financeira falou que vai dar o crédito para a senhora e ele mesmo vai ser o avalista. Nunca vi isso. Lá fora, então? Nos Estados Unidos. Que loucura! Dono da financeira, ele foi o próprio avalista. Falou assim, eu dou o crédito da minha financeira e se ela não pagar, o problema é meu. Sem conversar, ele não chegou a passar na nossa mesa. Ele de longe, ele só fez um joinha assim. Meu Deus! E aí minha mãe saiu dirigindo o carro. E eu saí do lado dela, eu fui do lado do motorista. Uau! Então, só que eu não era crente. Mas eu falei, cara, esse negócio é muito doido, né? Esse Jesus aí, esse Jesus dela... Essas coisas funcionam. Funciona, né? Então, ela fazia muita coisa assim... Uma história muito engraçada. Isso é um ato de fé. Que eu não estava convertido ainda também. Minha mãe... Nós tínhamos um townhouse, que é uma casinha pequenininha, um apartamentozinho. São 4 casas em uma, geminadinha assim, que 60 metros quadrados. E só tinha uma janela. Tinha a porta e tinha uma janela. E a única janela tinha uma árvore na frente. Então não dava para ver nada. E um dia ela orou em voz alta, assim. Eu e meu irmão, a gente estava se preparando para ir para a escola. Eu fui no high school, estudei na Spanish River High School, lá em Boca Raton. E ela falou assim, Senhor, manda os teus anjos e corta essa árvore. Aí meu irmão ficou louco. Ah, sua louca! Onde já se viu Deus vai mandar anjo para cortar a árvore? Com machadinha na mão já. Não, ele zombou dela assim, né? E aí nós fomos para a escola, a gente entrou naquele ônibusinho amarelo e fomos para a escola. Quando a gente voltava da escola umas 3 da tarde. Era 3h30, mais ou menos, né? E ela só voltava 7, 8 horas que ela ia trabalhar no salão, ela era cabeleireira. Quando a gente voltou para casa, eu e meu irmão juntos, a árvore estava cortada. E ela tinha orado de manhã para Deus mandar os anjos cortar aquela árvore. Cara, a gente ficou assim, branco assim, meu Deus. Aí eu não tinha zombado a minha mãe, eu tinha um pouquinho mais assim, né? Meu irmão já era mais bravo. E aí quando ela chegou, ela já foi procurando a gente, ela viu também, né? Aí o meu irmão chamou Daniel, ela, Daniel. Aí ele disse, resmungando, não mãe, eu já vi. Uau. E a árvore estava cortada.